A gente vai agora, então, para a nossa parte de debate, e que tem como tema do debate, né, o seguinte, uma pergunta, na realidade, bastante longa. Logo após o IBGE publicar recorde de obesidade no Brasil, foi divulgado o PCDT para prevenir e tratar essa condição. Será agora controlado esse desafio de saúde coletiva? E acho que aí, para nos ajudar a debater a esse respeito, a gente já pode também trazer aqui algumas perguntas que foram colocadas tanto no chat do Zoom como no chat do Facebook, que dizem respeito, por exemplo, né, a qual é o segredo, então, né, qual vai ser a orientação que os profissionais de saúde da atenção primária vão dar, ou que daria o endocrinologista, a nutricionista, né, redução de calorias, de carboidrato, aumento do consumo de proteínas, qual a principal orientação nutricional, e já vou aproveitar para aqui colocar junto a orientação de atividade física, né? Então, qual será que seria também a orientação de atividade física que geraria resultados? Alguém gostaria de começar a responder, ou posso escolher à vontade? Posso começar? Andréia, pode começar, por favor. Então, acho que é uma coisa bem complexa, né? A gente tem o tratamento da obesidade, acho que todo mundo reforçou isso, o tratamento de ser uma doença crônica, acho que isso é muito importante enfatizar para o paciente que você não tem cura, você tem controle, por melhor que seja o tratamento. Então, a gente acaba colocando os pilares aí do tratamento, a dieta e o exercício, né? Então, assim, tem a pergunta da dieta, a maioria dos estudos mostram que as dietas que têm maior adesão, por dar mais saciedade, são as dietas hiperproteicas, né, com mais proteína e com baixo teor glicêmico. Então, orientar, mas isso é muito, assim, o ideal, a dieta melhor é individualizada, é a gente conversar com cada um e ver o que a gente consegue. Nem todo mundo é tão disciplinado quanto o Alessandro, né? O Alessandro precisa de números, tem pacientes que são assim, tem pacientes que precisam ver o prato, tem paciente que ele adora alguma coisa que talvez não seja tão saudável, mas você negocia com ele de colocar outros alimentos saudáveis. O exercício físico tem que ser regular, então a gente sempre fala, eu falo isso para os meus pacientes, o melhor exercício é o que você gosta, porque aí você faz, né? Então, assim, tem vários exemplos de gente que foi fazer artes marciais, perdeu peso, foi fazer dança, perdeu peso, porque de um modo geral as pessoas acham que é só correr, fazer academia e pedalar, né? A medicação é essencial, eu acho que isso também, assim, tanto a medicação quanto a cirurgia bariátrica, elas sofrem muito com preconceito do paciente, por não saber que é uma doença, e dos profissionais de saúde também, que não trabalham com isso, porque eles acham que é como se fosse uma trapaça, o paciente tomar remédio ou fazer a cirurgia. Então, é como se ele escolhesse o caminho fácil. A gente não fala isso quando a pessoa tem pressão alta, não fala isso quando tem diabetes, mas a gente fala para o paciente obeso. Então, muitas vezes você prescreve a medicação e um colega, né, o médico fala assim, nossa, mas que absurdo, né, o João falou isso. E a cirurgia é a mesma coisa, né, eu já vi o paciente estar com a cirurgia marcada e algum colega fala, nossa, mas você vai operar, que absurdo. E mesmo a família. E às vezes o paciente tem vergonha até de falar para a família que ele está tomando remédio ou que ele vai fazer a cirurgia, porque a família também acha que é uma fraqueza dele, né? Então, acho que, assim, uma coisa muito importante, né, dentro disso tudo é educar os profissionais, tá? Que obesidade é uma doença tanto quanto pressão alta, diabetes, né, câncer. Então, a gente precisa ter essa orientação para os médicos de família, para quem vai atender esse paciente da primeira vez, para os clínicos, né? Porque muitas vezes ele não chega direto no tratamento de obesidade, mas ter alguém que faça esse diagnóstico e oriente, né? E também os pacientes têm que saber disso, eu acho que isso é muito importante, né? Da gente trabalhar isso nas escolas, com as crianças, né? Tem uns projetos muito interessantes, né? Fora do Brasil, assim, não sei aqui, para a criança, de você orientar na escola, e a criança, ela é uma replicadora, ela chega para os pais e fala, nossa, hoje eu aprendi que isso é uma dieta saudável, então eu acho que isso é muito interessante, eu aprendi que o exercício é importante, então isso é essencial, acho que a educação é muito importante na obesidade, sim. Muito obrigado, doutor André. Depois eu vou querer ouvir um pouquinho o professor Marco Aurélio, o professor João Salles, porque a gente, no nosso grupo temático de obesidade do Fórum, do qual o professor Marco Aurélio faz parte, se tem colocado muito o problema da obesidade, ela não ser ainda um tema
do currículo de medicina como uma doença que deve receber a atenção que ela merece, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a Gisele trouxe também, né, da capacitação dos profissionais, para que os profissionais entendam que eles têm que prestar atenção nisso durante a consulta. Mas antes disso, eu vou perguntar para o Alessandro para ele contar aí o segredo da atividade física que ele ainda não contou durante o relato dele. Bom, boa tarde. Só para completar, né? Eu não citei medicação, mas dentro desse acompanhamento todo médico, eu faço uso de medicação para conseguir chegar nesses resultados. Eu só não vou citar nome, nada, porque as pessoas vão pegar pela internet como se isso fosse uma receita de bolo para ser replicada. E eu respeito demais os profissionais que estão me assessorando e os demais que estão aqui presentes, para que cada caso seja avaliado individualmente, tá? Então, eu uso a medicação, faço uso dela e tenho acompanhado. O exercício físico é uma coisa que teve que entrar pesado para mim, tá? Eu vou até completar, compartilhar aqui uma tela. Deixa eu ver aqui. Isso. Que é a minha planilha do Excel de controle, tá? Aqui essa barra laranja, a linha azul é o meu peso, tá certo? Comecei perto dos 140, agora estou chegando nos 110. A barra laranja é a quantidade de calorias que eu gastei por exercício a cada mês. Eu tenho um monitor cardíaco aqui no meu pulso, que me acompanha a cada sessão de exercícios. E a barra laranja aqui é o meu teor de gordura corporal, que um dos meus objetivos era cair o peso, mas caindo principalmente gordura e pouca massa magra, tá? Para mim, a questão foi muito simples. Os meses, principalmente no meio da pandemia, onde eu fiquei sem academia, eu tive que me readequar, a minha perda de peso continuou, mas a minha gordura corporal subiu. Eu perdia peso, mas perdia peso com menor qualidade. Eu perdia massa magra ao invés de perder massa gorda, tá? Isso varia todo mês? Varia. Eu também viajo, eu tenho que fazer atividades fora do meu escritório, eu tenho que atender clientes pelo Brasil inteiro. Então, tem meses que eu consigo queimar 15 mil calorias fazendo exercício, tem meses que eu consigo queimar 7. Essa faz parte da diferença de todo dia, mas sem um programa pesado de exercícios físicos, né, e o comprometimento de fazer, eu não conseguiria ter atingido o mesmo nível de resultado. Então, isso faz parte do pacote do acompanhamento. A personal que me treinava e me acompanha, os médicos com as dosagens de medicamento e o nutricionista. Então, essa é sem essas calorias que hoje eu consumi aí na faixa de umas 60, 70 mil calorias em exercício no ano, a minha perda de peso não teria sido tão eficiente como foi. Muito interessante. Parabéns pela disciplina aí e por nos mostrar a importância da atividade física. E antes de passar para o professor Marco Aurélio e para o professor João Salles, eu gostaria de um comentário da Elisa sobre atividade física em escolas, também o papel, né? A doutora Andréa também trouxe um pouco a importância disso e como isso tem sido trabalhado, né? A gente recebeu já um comentário aqui no Facebook de que foi reduzido o tempo das aulas de educação física escolares e que isso pode ter tido um impacto negativo sobre a prevenção aí de sobrepeso e obesidade em crianças. Elisa, se você puder comentar um pouco. Claro. Para além dessa questão da atividade física nas escolas, né, é muito importante a gente pensar que com crianças a gente não deve ter uma lógica de um exercício físico prescrito, né? E sim que a criança tenha liberdade para brincar e se movimentar. E brincar não só com telas, e brincar ao ar livre, brincar em parques, na praia, no campo, enfim, andar de bicicleta, jogar bola, brincar do que quiser. Então, isso é bem importante. Então, a atividade física na escola é a atividade física ali prescrita, né? Da onde, aquele momento que a criança aprende maior consciência corporal, e é muito importante que isso seja incorporado, que todas as escolas ofereçam, obviamente, e com uma quantidade adequada, mas e também considerando que a atividade física nas escolas ela é um momento também de socialização, onde as crianças e os adolescentes vão conhecer esportes, enfim, e aprender a se exercitar dessa forma prescrita atividade, dessa forma mais prescritiva. Mas é muito importante também que nos momentos de lazer a atividade física seja incorporada, mas não isso, né, uma caminhada, um esporte necessariamente, mas que o momento de lazer das crianças e dos adolescentes seja também ao ar livre, não só por uma questão de
de déficit calórico, que não é o caso, mas também todo o benefício que a prática corporal, a brincadeira ao ar livre, traz para o crescimento e desenvolvimento de uma criança. Muito obrigado, Elisa. Acho que isso que você traz tem muito a ver com o que a Gisele já colocou também, né, que faz parte, inclusive, de planejamento urbano, do engajamento de outros setores que vão favorecer que essa criança tenha um espaço, inclusive, para fazer atividade física. E não só a criança, né, que os jovens, os adultos, todos possam ter acesso à alimentação saudável e o espaço para atividade física, né? E depois eu vou perguntar para a Gisele um pouco mais sobre os ambientes saudáveis também, mas agora eu gostaria de ouvir os professores Marco Aurélio e João Salles sobre o currículo das faculdades de medicina. Se realmente é algo que eles sentem que falta ainda, se está mudando, como isso tem acontecido. Muito bom, Magui. Eu acho que isso é um aspecto muito importante, claro, a partir desses últimos anos, a gente reconhece que a obesidade vem adquirindo um papel nas discussões dentro das faculdades. Os currículos têm melhorado. Não há dúvida que dentro desse conceito de uma medicina mais geral, mais generalista, onde se atua muito mais nas atitudes de prevenção, a discussão da obesidade tem ganhado espaço, sim. Eu acho que a gente tem que considerar dois aspectos. Eu vejo que, assim, nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. A batalha dos últimos 20 anos foi perdida, porque houve um incremento muito grande da obesidade em todo o mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, os números assustam, porque lá nós estamos falando de índice de obesidade grave numa proporção muito grande, e também de superobesidade. Se a gente trabalhar isso em números, a doutora Gisele pode comentar, mas obesidade grave com índice acima de 35, 40, os números giram em torno de 3 a 5%, quer dizer, é um número muito grande. Então, dentro dessa estratégia de prevenção, eu vejo nitidamente que há necessidade de dois planejamentos, tanto na prevenção das formas menos graves, quanto das formas graves, porque as formas graves vão ser de tratamento cirúrgico. Existem centros de referência em todo o Brasil. Hoje, o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo, é da ordem de 90 mil cirurgias ano, a maior parte na esfera privada, mas os centros de referência SUS, aqui em São Paulo, todos os centros estão ligados a hospitais universitários, então existe um incremento e uma vontade muito grande de estímulo dessas atividades. Agora, eu vejo que, em termos de currículo, de informação, se a gente comparar com o que havia nos últimos anos, nós tivemos grande incremento, sim. Hoje o aluno tem noção, a passagem dele no internato, porque na vivência dele, com as várias doenças que ele vai ter mais contato ao longo dos 2 anos de internato da residência, qualquer que seja a especialidade que ele vai lidar hoje, ele vai lidar com obesidade. Veja, o ortopedista hoje, ele se depara com situações gravíssimas de indicação de alguma correção de uma artrose grave, a colocação de uma prótese, onde a obesidade representa um empecilho enorme. Então, eu acho que houve uma melhora, sim, não há dúvida. Talvez realmente isso demande cada vez mais envolvimento, eu percebo nitidamente, e aqui em todas as esferas, há uma força grande no sentido de tentar melhorar todo o processo de avaliação, de tratamento. Eu acho que, assim, embora a gente tenha tido nesses últimos 20 anos esse incremento muito grande, a gente já vê em áreas localizadas com todas essas medidas que já foram destacadas, desde a prevenção na infância, na adolescência, nas escolas, o papel da família, o papel da sociedade, o alerta geral. A gente hoje tem tido uma realidade que nos permite ter uma esperança maior nos próximos anos, sim, eu acredito. Inclusive, o próprio João comentou em relação ao surgimento de novos medicamentos. Bom, mas é uma doença crônica, nós vamos precisar tomar remédio? Bom, naquelas formas que vai precisar tomar remédio, vai ter que tomar. Naquelas formas que a gente vai conseguir prevenir, vamos conseguir. Nas formas graves que a gente não conseguiu, nós vamos operar. E nós temos que estruturar esse planejamento em todos esses âmbitos. Ótimo. Doutor João? Bom, eu concordo com o Marco, eu acho que, e também concordo muito com a fala da Gisele em relação ao fato da atenção básica. A obesidade é uma doença da atenção básica, e eu já ouvi aqui do pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo muito sobre isso. A crítica que eu faço é que é da atenção básica, mas não tem treinamento, né?
E aí esse talvez seja o grande problema, porque parte disso é por conta da universidade, né? Eu acho que, obviamente, que no currículo da Faculdade de Medicina da USP, da Unifesp, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e de tantas faculdades boas nesse país, existe sim a abordagem da obesidade. Mas existe uma grande quantidade de escolas novas e talvez fosse interessante uma conversa do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação para que se atentasse sobre isso, para que o currículo médico contemplasse de forma horizontal a obesidade e essa visão da obesidade. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo a eles, por que acontece a obesidade? Né? E eles falam, porque você come mais do que gasta. Eu falei, eu sempre elenco um aluno que come demais e é magro. Né? Eu falei, por que ele é magro e tem pessoas... então aí começa a surgir a dúvida. Então, vocês veem que há uma parte básica que precisa ser muito trabalhada. Eu acho que a gente deve começar pela escola médica e pela atenção básica. Eu sou um defensor do SUS, eu acredito muito no programa de saúde da família, mas a gente ainda precisa treinar melhor esses profissionais em diversos aspectos, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis. E dizer a eles que a maioria das doenças crônicas não transmissíveis começa pela obesidade. E o tratamento disso é importante que seja feito. João, antes de passar para a doutora Gisele, eu vou fazer uma pergunta aqui que foi feita pelo Facebook, que é a seguinte: como fazer, né, se os medicamentos não estão disponíveis, mas a cirurgia bariátrica está, né? Então, o indivíduo ele pode fazer, né, ou ele faz a mudança de comportamento, tenta prevenir, ou ele vai direto para a cirurgia bariátrica. Não existe aí uma categoria intermediária de tratamento atualmente? Não existe, gratuitamente não existe. O único tratamento que o SUS disponibiliza para a obesidade é a cirurgia bariátrica. Então, a gente se depara com situações muito angustiantes de pacientes que não têm ainda o preparo adequado para a cirurgia bariátrica. Não é que eu chego e preciso operar, tem todo um preparo, a fila muitas vezes é longa, né? O Marco já disse que o número de cirurgias bariátricas é muito maior no setor privado que no público, né? E eu já vi pacientes morrendo na fila, né? O Marco já viu, a Andréia já viu, quem trabalha com obesidade já viu. E isso é angustiante. Então, quando o paciente não tem dinheiro, não tem os míseros 35, 40 reais que custa a sibutramina ou tem uma contraindicação para o uso da sibutramina, você não tem nada a fazer para esse paciente no Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que a gente tem que enxergar isso de uma maneira mais efetiva. E eu vejo, muitas vezes, que os gestores de saúde não têm uma visão voltada para a obesidade, né? Tem aquela visão antiga do desvio de caráter que a gente comentou no começo desse fórum. Mark, posso só complementar uma coisa? Pode sim, a gente está falando da obesidade no currículo médico. O ano passado, a JAMA soltou um trabalho mostrando que o ensino médico também não tem noção de nutrição. Tá? Então, assim, eu acho que os currículos médicos eles precisam ser realmente atualizados, né? E embora a obesidade tenha um espaço maior no currículo médico, o que a gente percebe, né, falando com os residentes, é que realmente eles acabam vendo muito pouco disso, né? A importância dela acaba sendo minimizada, se vê ainda muitas outras coisas, né? Mas a nutrição também é uma falha aí no currículo médico, não é só isso. E só para reforçar o que o João falou, realmente, a gente vê pessoas morrendo na fila da cirurgia bariátrica, né? Tem serviços que chegam a ter uma espera de 7 anos, né? E a gente também tem esse problema aí da falta não só do medicamento, né? Às vezes você não tem nutricionista no serviço, falta psicólogo, né? Falta um educador físico, falta um físio. É uma doença multifatorial e às vezes a gente não tem pessoal também, não é só o centro especializado. Uhum. Muito obrigado e muito preocupante, claro. Eu vou, já que você falou sobre também mais um aspecto sobre o currículo, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu tive
tive uma reunião com uma das editoras de uma outra revista científica, da BMJ, e o que ela me contou eu achei interessantíssimo, e isso, então acredito que o Alessandro logo mais vai estar nas escolas de medicina também fazendo essa mesma apresentação que ele fez para a gente, para os estudantes de medicina. Então ela disse que em algumas escolas de medicina hoje em dia, na Inglaterra, as pessoas, né, que têm as doenças crônicas ou né, alguma situação, elas vão lá dar uma aula, contar a experiência deles, né, e essa, por exemplo, essa experiência do Alessandro tão rica, certamente, né, seria interessantíssima para ensinar muitos estudantes da área da saúde, não só medicina, claro. Bom, Gisele, eu gostaria, então, de perguntar para você agora um pouco mais, principalmente quando você falou sobre os ambientes, né? Acho que a Elisa também falou, essa é uma questão que tem sido muito discutida, inclusive no GT do fórum que você participa também, de alimentação adequada e saudável, né? Então, uma série de desafios que existem no Brasil, né, de acesso mais fácil, muitas vezes, ao alimento ultraprocessado, alimento ultraprocessado mais barato, né? Então, será que esse ambiente não pode ser melhorado, né? Que os alimentos saudáveis não podem receber aí incentivos e os alimentos ultraprocessados serem mais tributados, como se propõe algumas vezes? Será que essa seria a melhor saída ou não? Oi, deixa eu só pontuar duas coisas para dialogar com as conversas anteriores, que assim, a gente já, com o Dr. João, da questão da formação da atenção primária, no final do ano passado, a gente disponibilizou 2 cursos de autoaprendizagem, um sobre reconhecendo a obesidade na atenção primária, 60 horas, e o outro é como fazer o manejo da obesidade na atenção primária. São cursos rápidos, muito básicos, principalmente para não nutricionista, mas eles tiveram uma grande procura, assim, cada dos cursos já teve mais de 50 mil pessoas que fizeram, então, por identificar mesmo essa lacuna, né, e agora a gente está fechando uma especialização, então em fevereiro, era para abrir agora o edital, mas vai ficar para fevereiro, uma especialização em obesidade na atenção primária. Então, por entender mesmo e reconhecer isso que você pontuou, que de fato a gente precisa qualificar, né, os profissionais que hoje já estão atuando nessa temática. Sobre a questão da escola, eu também queria pontuar, né, que acho que as evidências, né, todas as evidências, e tem muitas evidências para a questão da prevenção da obesidade infantil na escola, mostram que a alimentação e atividade física juntas, né, são muito efetivas, e aí é fazer a criança, né, ter a oportunidade de ter atividade física, né, de brincar, enfim, um dos programas que a gente acompanhou, eles fazem recreio ativo, tem uma série de estratégias, né, que podem ser feitas para intensificar a questão da prática da atividade física. E aí, nessa semana, eu participei de um evento internacional com outros países, e teve um país que fez um levantamento com as crianças, para saber o que elas querem quando voltar ao novo normal, né, que seria a aula presencial. E a grande maioria colocou não ficar sentado o tempo todo. E isso, né, me mexeu muito, e aí a gente começa a pensar sobre todo esse processo, né, da criança sentada na sua classe, né, quantas horas, e isso é uma reivindicação, né, que tal saber o que elas acham sobre isso, né, então acho bem interessante. E aí, dos estigmas da obesidade, para falar para vocês que a gente soltou agora no Spotify, no SoundCloud, um podcast sobre os estigmas da obesidade, e fala exatamente sobre isso que a gente vem falando aqui, né, que vários de vocês pontuaram, o podcast está muito bom, recomendo a todos para ouvir, Saúde Brasil, que é um podcast do Ministério da Saúde, só sobre promoção da saúde, tem lá sobre ultraprocessados, obesidade infantil, é um canal do Ministério da Saúde com podcasts, né, com diversos especialistas que falam numa linguagem mais simples para conversar com a população, inclusive até com os profissionais de saúde. Sobre os ambientes, né, Mark, assim, o que as evidências vêm mostrando é que, de fato, os ambientes onde todos nós estamos inseridos impactam no que a gente vai consumir ou não, e impactam também se a gente vai fazer atividade física ou não. O próprio documento da OCDE e do Banco Mundial, né, apontam, né, sobre estratégias nos ambientes, e aí, claro, envolve a questão das medidas fiscais.
Então, existe essa discussão, né, de que é importante que os alimentos saudáveis sejam mais acessíveis e que os alimentos não saudáveis sejam menos acessíveis. E aí tem um conjunto de estratégias, né, que podem vir a ser adotadas que podem contribuir para isso, né? E aí a gente vem fazendo várias discussões, tem alguns estudos em andamento, mas agora nesse último mês nós estamos muito focados em discutir estratégias, né, e tentar entender um pouco como deixar os alimentos saudáveis mais baratos, né, como fazer com que esses alimentos cheguem de forma mais fácil para as pessoas, né, para que eles estejam disponíveis. E aí é uma série de articulações que ultrapassam, né, o setor saúde, que a gente está nesse desafio de tentar buscar. Mas sim, o que as evidências botam, inclusive o que o Banco Mundial e o OCDE recomendam, né, é que os países invistam em atenção primária, mas invistam também em rotulagem, num ambiente escolar protegido, que as crianças estejam numa escola em que seja uma oportunidade de aprender, de promoção da saúde, então que a cantina seja coerente, né, que tenha alimentos saudáveis à disposição da criança, e que os alimentos de fato sejam produzidos no país, e que ele chegue na casa das pessoas. Então, eu preciso da produção, eu preciso garantir o acesso à disponibilidade, política de abastecimento, e que ele chegue a um preço acessível. E aí, esses alimentos saudáveis não podem estar concorrendo com alimentos não saudáveis que são mais baratos. Então, o que as evidências mostram hoje é um pouco isso, assim, que o preço do alimento influencia, e é um debate que vem sido feito, né, em diversos espaços, mas que também extrapolam as decisões do Ministério da Saúde. Ótimo. Acho muito esclarecedor, Gisele, para a gente prestar atenção agora nos próximos anos também, quais passos vão ser dados nesse sentido, né, que vão ser importantes para tratamento, claro, mas principalmente para a prevenção, né, da obesidade, para que se consiga atingir essa meta até 2030. A gente está com o tempo estourado já, e a gente está com uma série de perguntas, tanto aqui como no Facebook, então eu convido os panelistas que quiserem responder diretamente no chat, né, ou no Q&A para ficarem à vontade aqui responder. De qualquer forma, as perguntas que não forem respondidas, depois a gente pode responder lá no Facebook, colocar a resposta em aberto no Facebook. E eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando até esse momento e de todos os panelistas e as panelistas, e pedir para que cada um possa agora falar aí um minutinho, deixar uma mensagem final para o fechamento dessa nossa tão importante live de hoje. A doutora Andréia, pode começar, por gentileza? Não, eu queria agradecer muito, tá, o convite. Eu acho que, assim, nunca é demais a gente discutir obesidade. E, assim, a mensagem que eu tenho para as pessoas que estão assistindo a gente é que, embora seja uma doença crônica, tem vários tratamentos, né, e que as pessoas têm que entender realmente que é uma doença e que elas têm que buscar ajuda, né, e não é uma falha de caráter, né, e eu sempre falo isso, né, para os pacientes: se você foi maltratado por algum profissional, tem vários estudos mostrando isso, né, dos maus tratos, né, ele fala: ah, não, você tem que fechar a boca, acho que o João tocou nesse assunto, ah, você não deve tomar remédio, você não deve fazer cirurgia. Eu acho que é interessante falar para esse profissional: não sei se você sabe, mas o que eu tenho é uma doença, eu acho que você precisa se atualizar melhor, né, eu acho que a pessoa vai parar para ouvir. E procurar, e não parar aí, né, se a pessoa não te deu atenção, não te tratou bem, procurar um centro especializado. Eu acho que isso é muito interessante, tá, e é isso, eu acho que você tem que realmente ir atrás de tratamento e principalmente de informações de qualidade, tá? Porque a gente tem muitas informações erradas, mas realmente procurar profissionais que tenham esse embasamento científico. É isso, procurar ajuda, isso é essencial. Ótimo, muito obrigado por sua participação, doutora Andréia. Professor Marco Aurélio? Bom, realmente, cumprimentar todas as apresentações, as discussões. Eu acho que o que a gente está fazendo é o que muda a nossa realidade. Além de informar, formar. Há todo um conjunto de atitudes que realmente se preocupam, desde a prevenção até o tratamento. Da mesma maneira que houve uma mudança muito grande no estigma das próprias doenças psiquiátricas, o que foi ocorrendo ao longo dos anos? A psiquiatria se tornou uma ciência, e muitos hoje, realmente, como a doutora Andréia comentou, buscam ajuda. O que a gente tem realmente é buscar informação. Então, existe já um arsenal grande de tratamentos de toda a ordem,
de modificações de hábito, nutrição, medicamento, e naquelas situações em que há necessidade, a própria cirurgia. O que falta é a engrenagem dessa interface, que tem que começar realmente desde a saúde básica, nos seus vários graus de hierarquização, e realmente na sua complexidade que representa a obesidade. Eu acho que a gente tem ganhado havido muitas conquistas assim, nesse campo. Eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda, não há dúvida, mas eu acho que a gente está correndo atrás. Há um envolvimento muito grande de toda a comunidade da saúde voltada para realmente reconhecer a obesidade como doença e auxiliar no seu tratamento. Acho que a mensagem é nesse sentido. Muito obrigado, professor Marco Aurélio. Professor João Salles. Bom, obrigado a todos pela audiência. Queria cumprimentar aqui a André, a Elisa, a Gisele, o Alessandro, parabenizá-lo aí pela força de vontade, Marco, e a você, Marco Baroni, pelo convite, né, através do Pedro. O que eu queria deixar claro gosto muito da fala da André nesse sentido, olha, que o paciente seja encorajado a discutir com o médico em relação ao seu tratamento. Peraí, por que você quer suspender meu medicamento? Ontem mesmo, um paciente meu foi ao cardiologista, ele falou assim, olha, talvez esse medicamento possa estar mexendo com a sua frequência cardíaca. Conversa com o seu médico, vamos reduzir a dose, eu faço o exame, depois você volta para a dose. Eu não quero atrapalhar o seu tratamento, porque a minha filha também toma. Então eu entendi, tá, então ele vive o problema em casa, né? E ele sabe que depois de uma perda de peso muito importante, se não houver manutenção do tratamento, o paciente ganha aquilo que ele perdeu e mais um bônus, né? Quer dizer, esse rebote da obesidade, ele é muito cruel. Eu costumo brincar que não existe nenhuma doença que fica mais difícil de ser tratada quanto mais você trata. Existe sim, obesidade. Quanto mais você trata, mais difícil ela fica para ser tratada. O Alessandro está vivendo isso. A curva de peso dele é assim e agora está assim. Está plana. Por quê? Porque já entraram em ação hormônios do sistema nervoso central que estão aumentando a fome e diminuindo o gasto energético. Doença cruel. Doença que quanto mais você trata, mais difícil fica. Então, se não entender que isso é uma doença, é muito difícil a gente combater a obesidade. Então, eu gostaria de agradecer muito o esforço de todos aqui, do Ministério. Eu fico aqui à disposição do Ministério, da Andréia, para ajudar no que puder em relação a fazer essa interface com os endocrinologistas, que acabam sendo os médicos de referência para o tratamento da obesidade, mas a nutrologia está nos ajudando também muito com isso. Acho que a gente tem que fazer essa parceria para diminuir o trabalho do Marco Aurélio, viu, Marco? Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor João Salles. Elisa Proença, por favor. O Instituto Desiderata também já é nosso parceiro do fórum há muitos anos. Sim. E aproveito para agradecer o convite e também falar brevemente de próximos passos, né? O Instituto Desiderata tem agora trabalhado muito com uma campanha, né? Finalizamos uma campanha, né, sobre obesidade infantil. É uma questão de saúde pública. E no ano que vem estamos muito empenhados em buscar leis e apoio para que as escolas sejam ambientes protetores, né? Que sejam ambientes que possam promover a alimentação saudável, que possam ser ambientes mais saudáveis para as crianças e para os adolescentes. Então, convido a todos para seguirem o Instituto Desiderata nas redes sociais, para ficarem sabendo o que a gente está planejando para o próximo ano. Agradeço muito a oportunidade, a todas as pessoas que estavam nos assistindo e a vocês aqui, que foi um ótimo debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Elisa. Doutora Gisele Bortolini. Também agradeço a oportunidade, Mark, a gente está nesse desafio, né, de tentar mobilizar mais pessoas, né, para nos ajudar nessa causa, de olhar para isso, né. Acho que um dado que eu não coloquei é que tanto pelo Vigitel quanto pela PNS,
70% dos indivíduos que hoje têm diabetes e hipertensão no Brasil têm excesso de peso. Então, é preciso falar sobre excesso de peso. Então, se eu sou diabético, sou hipertenso, eu preciso também receber o tratamento para obesidade, não só para diabetes, para hipertensão. Então, esse é um grande desafio. E aí eu queria dizer, acho que 3 coisas. Que a obesidade, de fato, é uma responsabilidade de todos e que nós contamos e achamos maravilhoso quando encontramos pessoas como você, Andréia, João, Marco, né, que mobilizam para tentar buscar soluções que vão beneficiar toda a população, de tentar nos ajudar a melhorar essa realidade no Brasil. E aí eu queria falar, assim, para os gestores, né, se tem gestor aqui assistindo municipal, estadual, federal, que existe muitas coisas que podem ser feitas no âmbito da cidade, do estado, para deixar os ambientes mais saudáveis, e que isso pode promover saúde, né? Os profissionais de saúde também, né? A importância de olhar para essa condição. Acho que o André e o Mark falaram do Guia do Canadá, né, que traz toda uma abordagem, né, de considerar o indivíduo. A gente olhou para ele, achou ele interessantíssimo, já está pensando em alguma coisa para disponibilizar para a rede no Brasil também. Então, assim, a gente contamos com gestores profissionais, com as escolas, e aí eu finalizo conversando com a Nilce, que fez um comentário aqui sobre vamos voltar para o fogão. E aí eu queria dizer que o que a gente sabe, tá? O padrão tradicional brasileiro, né, comer arroz com feijão, frutas, o café na café da manhã, né, a dieta tradicional brasileira, claro, sem sal em excesso, sem gordura em excesso, é um padrão de alimentação que protege a nossa saúde, que evita que a gente fique obeso, né? Então, sim, comer alimentos, né? Quanto mais, né, a gente fala, descasque mais e desembale menos. Isso é o que as evidências mostram, né? Quanto mais você come alimentos in natura e minimamente processados, naturais, mais saúde você vai ter e evitar que você fique, né, com excesso de peso. A gente gostaria de evitar, né, que novos indivíduos entrem para essas estatísticas, né, que são tão difíceis de ser revertidas. Então, obrigada e contamos com todos vocês. Muito obrigado, Gisele. Alessandro, por gentileza, acho que todos estão na expectativa agora, depois de você nos ensinar tanto e motivar tanto todos que nos assistem. Bom, boa tarde. Primeiro, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Eu agradeço a todos, é muita informação diferente. Realmente é um desafio mundial e populacional, não é? Eu sou um pedacinho desse desafio, meu desafio individual nessa história, né, de como é que isso pode funcionar. E acho que algumas coisas interessantes, né, e importantes. É uma luta de dia a dia. Não dá para acordar amanhã e falar assim, perdi 30 quilos, estou feliz, não preciso mais me preocupar com isso. Amanhã eu vou continuar me preocupando, depois de amanhã, e eu preciso achar um novo caminho de vida. A hora que a medicação passar a ser desnecessária ou não passar a ser desnecessária, é uma decisão dos médicos que me acompanham, todo o procedimento, como vai seguir. Um ponto importante é como mudou ainda a questão aqui familiar. Muito se falou do movimento que se gera quando começa, né? A gente já tinha uma alimentação muito caseira aqui, pouco processado, mas no final das contas, comida em quantidade, né? Até as cachorras daqui de casa perderam peso. E é mais fácil fazê-las perderem peso do que a gente propriamente dita. Hoje, os meus filhos, que têm 15, 16 anos, que não são obesos, tá? Mas já se preocupam mais com o exercício físico, já se preocupam mais com o que devem comer, quanto devem fazer de exercício, como devem se comportar. A minha esposa também, que é a irmã da Moema, que você conhece bastante, né? Também acabou perdendo peso. Eu acho que isso daí acaba movimentando muita coisa. Eu agradeço a todos vocês, foi um mundo de informações recebidas, né? E espero ter contribuído um pouco com isso, e obrigado a todos que estão ouvindo a gente aqui. Contribuiu muito, muito obrigado, Alessandro. Eu agradeço a todos e todas, então, que nos assistiram, nos acompanharam durante essa tarde, em nome do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, e que continuem se cuidando aí com saúde. E nós continuamos acompanhando a obesidade, né, como uma doença séria que tem tratamento e, claro, apoiando aí programas que venham a contribuir para que a gente atinja essa meta importante de parar esse aumento da prevalência de obesidade e, idealmente, ainda começar a diminuir, quem sabe. Tá? Muito obrigado a todos e todas e até breve.